E a gente segue falando sobre esse assunto porque é importante alertar sobre os perigos no local de trabalho. E o Corpo de Bombeiros tem muitas orientações para os trabalhadores. O risco não é só para o setor da construção civil, né, Aline? Não, Roberta. Na verdade, o que caracteriza quando tem um acidente de trabalho vai muito além, né? Por exemplo, se a gente está se deslocando para ir até o trabalho, já entra essa ocorrência como um acidente de trabalho. Mas sobre esse assunto a gente vai conversar melhor com o Tenente Merck. Tenente, por exemplo, então, quais são os atendimentos mais comuns, levando em consideração que até um deslocamento ao seu trabalho ali poderia, então, ser um acidente de trabalho? Boa tarde a todos. Então, como você disse, a partir do momento que a pessoa inicia o deslocamento até o trabalho dela e ela venha a sofrer algum acidente, já se caracteriza como um acidente de trabalho. Contando com isso, o acidente mais comum que a gente atende é o acidente de trânsito e principalmente com motocicleta, né, envolvendo motociclistas. Mas além desses acidentes, nós temos também os acidentes que ocorrem dentro da empresa, né, dentro da indústria, que daí se caracterizam também como acidente de trabalho e que daí são das mais diversas formas, desde acidente de queda de altura até acidentes com máquinas. Perfeito. Então, por exemplo, qual que é a gravidade desses acidentes que acabam sendo, né? A gente viu, por exemplo, no sábado foi muito grave, mas felizmente ninguém perdeu a vida. Sim, então, os acidentes, os mais comuns, né, eles chegam a ser leves. No entanto, isso acontece porque normalmente os trabalhadores estão utilizando o equipamento de proteção individual, o EPI. Mas tem situações em que nós somos acionados, que nós vamos realizar o atendimento às vítimas, em que é grave, em que a pessoa sofreu um acidente e a lesão é grave, com risco de vida, e muitas dessas vezes é porque a pessoa desatentou à utilização correta do equipamento de proteção individual. E assim, a gente costuma ver bastante, Tenente, em altura, né? Alguma situação, algum trabalho ali em relação à altura. O EPI ali é fundamental, né? É fundamental, é essencial para que o trabalhador esteja em segurança. Porque qualquer movimento, desequilíbrio que ele venha a ter, ele pode vir a cair. E uma queda acima de 1 metro, 1,5 metro já é considerada uma queda de plano elevado, que a gente chama. E as lesões dessa queda podem ser fatais, dependendo da forma com que ele venha a cair. Um dos grandes erros, dá pra gente talvez dizer assim, é aquela segurança que a gente fala assim, não, tá tranquilo, eu sei como que é daqui e ali, enfim, isso ilude muito o trabalhador. Sim, a autoconfiança ela é inimiga da segurança. Então é muito importante que, mesmo que seja um trabalhador experiente, que ele não abra mão da utilização do equipamento de proteção individual. Porque ele pode sim achar que pela experiência dele, pela expertise no que ele está executando, ele não vai sofrer nenhum acidente, mas o acidente ocorre quando a prevenção falha. Então, nós precisamos sim utilizar o equipamento de proteção de segurança em qualquer situação em que seja exigido esse equipamento para se proteger e prevenir o acidente. Tenente, a maioria, só para a gente finalizar, com EPI ou sem EPI desses casos registrados aqui em Maringá nos últimos tempos? Infelizmente, a maioria dos acidentes aí graves é porque houve o desatento à utilização do EPI. Então poderia ser uma história bem diferente? Com certeza. Se você estiver utilizando EPI, com certeza a chance de vir a sofrer uma lesão grave é muito menor. Tenente, muito obrigada por participar com a gente. Sandro, Roberto, algum questionamento? Nunca abusar da confiança, né? Sempre usar o equipamento. O que me chamou a atenção, Aline, foi essa informação que o tenente falou, né? A partir de 1,5 metro já é queda de plano elevado. A gente fica imaginando, Aline, de repente até perguntar para o tenente, eu caio de 1,5 metro de altura, que tipo de lesão eu posso sofrer? Existe risco de morte dessa altura que pra gente acha baixinho, né? Não tem problema nenhum. Não acontece nada. Claro, vou repassar com questionamento para o tenente. Sandro perguntou no sentido assim, tenente, você comentou que a partir de 1 metro, 1,5 metro já é então queda de plano elevado, né? Quais riscos teriam isso? Talvez daria um resultado morte ali, se dependendo se você cair de 1,5 metro de alguma superfície muito diferente? Sim, dependendo da forma com que a pessoa venha cair, se ela vier a cair batendo a cabeça no chão, ela pode sim ocasionar uma lesão fatal. É lógico, para que isso aconteça, tem que acontecer o acidente de uma maneira certa, né? Para que tenha essa lesão a nível medular aqui. Mas normalmente uma queda dessa altura normalmente apresenta mais fraturas, mas a gente não descarta o risco, né, que existe pelo fato de ser uma altura além do nível do solo. Perfeito. Tenente, muito obrigada mais uma vez. Sandro, Roberta, com vocês. Obrigada pelas orientações, pelas informações.
Fica imaginando, né? 1 metro de altura, 1,5 metro, não tem problema, tá baixinho. O risco é grande e se você não estiver protegido, usando os equipamentos de proteção, o risco acaba sendo, inclusive, de morte. Então, fica aqui o recado. Nunca deixe de usar o EPI, tá ok?